Boa tarde. Casa cheia, apesar do feriado, hein? Tá muito alto, gente? Tô berrando, né? Como é que faz pra diminuir? Afasta. Desculpa. É porque eu não tô ouvindo minha voz. Gente, obrigada aí pela presença de vocês. Nosso último Café no Cal de 2024. Começamos esse programa de Café no Cal aqui, foi em janeiro, né, Rê? Primeiro café em janeiro. Mensalmente a gente está na nova gestão aqui. Desculpa, gente, eu sou a Mica, vice-presidente do conselho. A gente entrou esse ano aqui na gestão do Cal, né? É uma gestão de 3 anos. E começamos esse programa que se chama Café no Cal, que é uma vez por mês a gente se encontra aqui para a gente falar com os arquitetos, com a sociedade, com o engenheiro, com o design, enfim, todo mundo que quiser vir é muito bem-vindo ao Cal. Para que a gente possa realmente discutir assuntos não somente no âmbito da arquitetura, mas tudo que vale a pena e que a gente, como arquiteto, precisa realmente conversar e levar para a qualidade de vida para toda a sociedade. Então, o Café no Cal tem sido realmente enriquecedor, porque a gente faz com que todos vocês venham para cá, conheça a estrutura do Cal, conheça a gestão e a gente consegue, de fato, dialogar, né, com todo mundo, né? Então, estejam presentes, todo mês a gente tem um café com algum tema específico, tá? Sempre com um tema específico e com convidados também. Hoje, a gente vai falar especificamente sobre inclusão digital na arquitetura, mas hoje é um grande marco da nossa gestão. Na verdade, hoje a gente vai lançar a nossa estratégia BIM do CalRJ, que a gente tem aí através de um trabalho árduo, feito pelo nosso especialista, Dudu, já vou apresentar ele aqui, e a gente criou aí, logo que entramos, criamos a Comissão de Inclusão Digital, e de lá para cá, de janeiro para cá, a gente está trabalhando incansavelmente para trazer esse assunto que é muito importante e necessário para todos nós. Mas antes disso, antes da gente chamar nossos especialistas, nossos convidados, eu quero ter a honra de chamar aqui o nosso presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro, Sidney Menezes, que abraça todas as ideias, né, e que tem trabalhado insanamente aqui no nosso conselho. Obrigada, presidente. Obrigado, Mica. Boa tarde, arquitetos, arquitetas, urbanistas. É um prazer recebê-los aqui. A gente tem feito muitas essas reuniões, como a Mica falou, porque a gente sempre defendeu a vida toda de que o Conselho de Arquitetura, o CAL, ele tem que ser frequentado por arquitetos. Ele tem que ser frequentado pelas pessoas que sustentam o Conselho. O Conselho existe porque vocês contribuem, nós contribuímos com anuidade, com RRT, com taxas, né? E é muito desagradável quando a gente percebeu tanto tempo, né, que se passou, esse afastamento, né, do CAL com os arquitetos, né? O CAL como uma autarquia pública, fechada, isolada. Então a gente teve o compromisso desde a campanha, agora nessa primeira gestão, da gente abrir o Conselho. O Conselho tem que ser para a participação efetiva dos arquitetos, arquitetas, urbanistas, fazer as críticas, fazer as propostas, trazer ideias. Essa ideia, inclusive, do Café no Cal, surgiu de conversas, né, Mica, com colegas, com arquitetos. Por que vocês não fazem reunião uma vez por mês, receber lá uma pessoa, fazer uma palestra de um determinado assunto de interesse dos arquitetos, arquitetas e urbanistas que efetivamente trabalham na atividade profissional? Não é? Porque nós que estamos aí na labuta trabalhando e correndo atrás, a gente sabe onde o calo aperta, né? Então é muito importante algumas palestras, alguns assuntos esclarecedores nesse sentido. Então hoje vai ter essa questão da inclusão digital, que é mais do que necessário, né, Dudu? É imperativo isso, né? E a gente que tem algum tempo aí de trabalho, de formação da arquitetura, vê como esse negócio evoluiu, né? A gente veio da régua T, da prancheta para o mundo digital, né? E esse mundo digital, quando você começa a dominar uma ferramenta do mundo digital, daqui a 2 dias já surge outra que é completamente diferente. Então é uma necessidade de uma preparação, de uma formação contínua nesse assunto, né? Então a ideia hoje é tratar desse tema com o nosso conselheiro Dudu, que é um especialista no assunto, trouxe esse tema para dentro do CAL. E demais, eu queria agradecer muitíssimo a vocês e dizer a vocês que é isso. Participem, critiquem, sabe? O CAL ainda não está do jeito que a gente quer,
mas a gente já avançou bastante nesse sentido. O CAL tem que ser uma instituição, claro, cumprir o seu papel institucional, defender a sociedade, né, ter a garantia da sociedade quando nos contrata de que nós somos idôneos, preparados, capacitados, tem um conselho por trás, né? Isso é o papel institucional do CAL, mas evidentemente que o CAL tem que atender aquilo que a gente está precisando. Quais são as nossas demandas? Então, por favor, façam suas críticas construtivas, puxem nossas orelhas onde a gente ainda não acertou, porque o nosso propósito é esse, é participar dessa instituição para mudar essa cara do CAL e o CAL ser aquilo que a gente, arquiteto e urbanista, possa se orgulhar e falar, pô, meu conselho funciona, sabe, o meu conselho faz isso, o meu conselho faz aquilo, ou o contrário, como a gente viveu no outro conselho pretérito, que todo mundo ficava reclamando, né? Porque, afinal de contas, para que serve o conselho? Só para cobrar das pessoas? Só para cobrar anuidade? Né? Esse lançamento que nós fizemos agora, ainda no primeiro semestre, temos que intensificar agora, Mica, a divulgação, agora dezembro e janeiro, que é a anuidade zero, sabe? É um programa muito legal de retorno para os arquitetos, em que você pode pagar a sua anuidade, que é obrigatória, não tem jeito, né? Você pode pagar a sua anuidade, além de boleto, Pix e cartão, você pode pagar agora por pontuação, né, da Livelo, que é uma parceria que a gente fez. Então o colega que tem lá pontos na Livelo, ele pode comprar um ingresso de teatro, pode comprar uma torradeira, ou ele pode pagar uma taxa do CAL, ou integral ou parcial, né? E nós queremos avançar mais nisso, a gente quer avançar para o cashback, a gente quer fazer devolução desse dinheiro para os arquitetos. Agora, isso tudo é um processo que a gente só consegue avançar com a participação dos colegas. Se deixar só a gente sozinho, nós não vamos conseguir. É preciso que vocês estejam participando, perturbando, no bom sentido da palavra, sabe? Cobrando, incentivando, para que a gente possa provar que é possível ter um conselho diferente, legal, agradável, prazeroso, que a gente venha aqui, encontre amigos, veja palestras, bata papo, consiga algumas ações na nossa atividade profissional. Então, boa palestra para vocês. Passo direto para o Dudu. Eu vou apresentar agora o Dudu. Então tá bom. Obrigado, gente. Obrigada, presidente. Então, gente, esse tema, BIM, na verdade, a gente está numa grande... A gente está numa grande transformação digital, né? Não somente na arquitetura, mas no mundo inteiro. E o BIM já é um assunto, né? Já está se tornando aí, quase que obsoleto, porque a gente já está começando a falar de inteligência artificial. Mas é uma necessidade hoje, não é só a questão da gente se adaptar ao novo modelo de se projetar, mas é lei, né? Então, e é aquilo que eu sempre defendo, cada um no seu quadrado, quem me conhece sabe, cada um no seu quadrado. Então, para falar de BIM, para falar sobre inteligência artificial, para falar sobre inclusão digital, a gente precisa de especialistas. E para isso a gente criou uma comissão específica de inclusão digital, nada mais, nada menos, comandada pelo nosso especialista, arquiteto, mestre e doutor, Eduardo Ribeiro. Vem para cá, Eduardo. Carinhosamente, Dudu. Dudu, quem me conhece. Eduardo Dudu. é só minha mãe quando tá brava. E hoje eu vi em homenagem ao Dudu, que o Dudu só anda de preto, aí eu vim de preto também, mas aí ele foi e colocou um terno cinza. Mas enfim. Em homenagem a você. Obrigada. Mas enfim, Dudu, hoje, na verdade, vai ser um grande bate-papo para a gente mostrar para vocês o que esse conselho está fazendo em relação ao BIM, é o que a gente chamou de estratégia BIM do CAL-RJ. O Dudu vai fazer, passar aqui para vocês tudo o que a gente vem fazendo, não somente conciliado em consonância com a estratégia BIM-BR, né, mas também com todas as ações que a gente está fazendo junto com o CAL-BR. E além dele explicar toda essa nossa estratégia, óbvio que daqui para frente a gente vai preparar um grande plano de trabalho para 2025 e 2026. Então, para isso, a gente precisa contar com vocês e esse diálogo tem que existir entre a gente, tá? Então, eu vou passar a palavra para o Dudu, explicar o que a gente está fazendo, explicar um pouquinho de como é esse conselho, o porquê dessa comissão, né, Dudu? Para quem não entende aí como funciona o CAL. E depois a gente vai chamar aqui dois convidados, né? A Raquel aqui e a Simone da Firjan, para a gente ter um bate-papo. A gente pode também abrir para o diálogo, perguntas, tá? E não vamos embora, porque depois a gente vai ter um café para o nosso network, tá bom? Obrigada. Dudu, com você.
Obrigado, Mica. Gente, o melhor mesmo vai ser o café, então fiquem até o final. Bom, primeiramente gostaria de agradecer imensamente essa oportunidade, agradecer a Mica que me convidou para participar desse grupo, agradecer também o presidente Sidney, né, que também me aceitou, né, porque não adianta só me convidar, precisa ser aceito também. E um dos grandes objetivos, né, que eu entrei nesse grupo e que foi um compromisso meu pessoal e eu me coloquei dessa forma, foi, olha, a gente precisa discutir a questão da inclusão digital na arquitetura, né? A gente vê o mundo se transformando, né? Se a gente olhar há 5 anos atrás, o mundo era diferente, há 10 anos atrás, e a gente ainda vem se discutindo. Eu sou uma pessoa que, antes da minha formação de arquiteto, eu fiz técnico em computação, então eu já venho dentro, né? E eu já trabalho com o BIM desde 2001. Então, assim, BIM para mim não é uma coisa nova, né? E eu tenho visto que essa transformação, ela vem sendo impulsionada a cada ano e a arquitetura, ela acaba ficando para trás. E eu, como arquiteto, né, penso nisso. E eu sempre coloquei isso, que essa questão da discussão, principalmente hoje, que a gente discute BIM, né, ela é mais uma oportunidade de novos negócios para a arquitetura. A gente fica brigando, né, que o arquiteto tem que ganhar melhor, que a gente tem que cobrar melhor os projetos, que a gente tem que ganhar mais. E hoje a gente tem um grande leque de oportunidades promovidos pela inclusão digital. Eu sempre coloco que, assim, fazer projetos em BIM não significa que eu vou fazer um projeto melhor. A indústria ainda vende o BIM como a solução mágica, que se eu fizer o BIM, eu vou conseguir melhorar os quantitativos, a assertividade, que eu vou fazer acontecer, que eu vou apertar um botão e vou melhorar. Não. Senão não existia Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, Paulo Mendes da Rocha, que inclusive foi meu professor, e eles não usavam e faziam grandes arquiteturas. Só que hoje, o arquiteto precisa trabalhar de uma forma diferente, né? O mundo é diferente, a gente vive diferente, a gente se comunica de forma diferente. Hoje, para vocês fazerem a inscrição para estar aqui, vocês usaram uma plataforma digital, não é? Várias pessoas se comunicaram pelo WhatsApp. Eu mandei o convite para várias pessoas pelo WhatsApp. Antigamente eu ia ligar, mandar uma carta, não é? Então, e a gente ainda continua fazendo projetos de forma. E um dos grandes objetivos era isso, a gente trazer essa discussão para dentro do CAL. Como é que a gente pode, através da inclusão digital, alavancar a questão da arquitetura? Isso foi a peça-chave. Bom, qual que é o tema em voga? O BIM. Então vamos começar esse processo de transformação digital através do BIM. Tem outras coisas, tem inúmeras coisas. Quando a gente entra para a parte de inclusão digital, vai estar a Simone aqui da FEGEA, que a gente tem um termo de cooperação técnica, ela vai falar um pouquinho da escola, de todas as possibilidades. A inclusão digital é muito maior que o BIM, mas qual é a porta de entrada? Então, vai ser o BIM. Então, aí a gente montou uma estratégia de como que o conselho precisa atuar. Essa estratégia, ela vem sendo montada, vem sendo organizada, e agora a gente chegou num ponto que a gente falou, ó, tá maduro em cima do que a gente já fez e o que são os próximos passos. E aí tem uma apresentação que depois vai estar disponível, né, Mica, para o pessoal poder baixar, e essa estratégia. Quem tiver meu contato e que quiser, né, também me pedir, eu passo tranquilamente, certo? Tá? E, um detalhe, gente, a programação, ela precisou, foi importante, né, falar, a programação, ela precisou ter uma pequena mudança, que hoje, além da apresentação da estratégia BIM-BR, ó, tô tão CAL, RJ, tão focado nisso, né, que a gente ia ter uma celebração do termo de cooperação técnica com o Sinaenco, né, mas infelizmente o presidente do Sinaenco teve um compromisso relacionado à saúde e ele precisou se ausentar, mas ele passou aqui, a gente já fez a assinatura, enfim, tá?
Já registrou, inclusive está aqui nessa apresentação que depois a gente vai mostrar. Tum, 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 tum. Gente, então depois vocês vão poder ler com calma, né? Vai ter a palavra do presidente, tem a palavra da vice-presidente Mica, que é ela que é o meu porto seguro em relação a isso, e tem a questão, né, porque esse é um trabalho feito exclusivamente pela Comissão de Inclusão Digital na Arquitetura, que é uma comissão específica para discutir isso no BIM, é onde eu sou o coordenador. Uma das coisas que a gente definiu ao longo desse período foi algumas ações estratégicas. O que o CAL, como conselho, precisa fazer para que realmente a gente comece a discutir e comece a alavancar esses assuntos dentro do conselho. Então, a gente definiu algumas ações. São poucas, são só 17 ações que a gente... Consigo voltar? Consigo, tá? Tipo ODS, né? Tipo 17, né? É isso aí. A gente não pensa pequeno, a gente pensa muito, né? Porque também eu sou fã de um arquiteto, não sei se vocês são, chamado, não sei se, Oscar Niemeyer. Por que eu sou fã dele? Porque ele tem uma frase que é fundamental. Você precisa sonhar. Se você não sonhar, as coisas não acontecem. Ponto final. Eu sou fã dele só por causa dessa frase. Entendeu? Enfim. Então, tem algumas questões, né? Eu não vou ler as 17, porque depois fica cansativo, mas queria destacar algumas, que, por exemplo, né, impulsionar um processo de digitalização no estado do Rio de Janeiro. Então, o CAL, através da arquitetura, que tem uma ação importante, né? O arquiteto ele tem um papel importante na sociedade e na transformação. Então, como é que o CAL ele pode impulsionar o processo de digitalização, né, da arquitetura, né? Fortalecer o ecossistema de tecnologia, né? Assim, apoiar ações de estruturação da arquitetura. Então, algumas coisas que são ações estratégicas, né? Realizar parcerias. Então, a gente já vem realizando através, né? A gente conseguiu fazer um trabalho com um termo de cooperação com a Firjan, especificamente para o BIM. A gente fez um termo de cooperação com o BIM Fórum Brasil. Não sei se vocês conhecem o BIM Fórum Brasil. O BIM Fórum Brasil hoje é vamos dizer assim, o organismo maior que discute o BIM. Inclusive, por causa do BIM Fórum, a gente tem a Build Smart trabalhando dentro do Brasil. Não sei se vocês sabem o que é Build Smart. Build Smart é o organismo a nível mundial que trata das questões relacionadas aos protocolos de interoperabilidade da cadeia da construção civil, que isso é fundamental para que a indústria 4.0 funcione. Quando a gente pensa na indústria 4.0, não tem a internet das coisas, as conectividades. Se a gente não tiver as questões de interoperabilidade, né, a indústria 4.0 não funciona e ela é a responsável por isso. Inclusive, uma das coisas que a gente vai participar a partir do ano que vem é da Build Smart como conselho, né, como não só da Build Smart, mas também através do protocolo de intenções que a gente firmou com o BIM Fórum, também participar das discussões de ações estratégicas. A gente tem, no começo do ano, uma reunião já agendada para a gente alinhar as ações do CAL com o BIM Fórum Brasil, né? Enfim, a gente tem com a Firjan, a gente fechou hoje um termo de parceria de cooperação técnica com o Sinaenco, que, inclusive, por causa disso, semana que vem nós estamos no evento do Era BIM. Enfim, então tem vários termos de parcerias que a gente foi fazendo, né? Promover qualificação profissional, então é um dos objetivos que a gente visa, promover qualificação. Então, a gente fechando um convênio com o IEA, com a própria Firjan, certo? Só para explicar, né, a gente, enquanto conselho, a gente não pode capacitar, né? A gente não é o nosso papel capacitar fazendo cursos.
mas a gente pode promover a capacitação através dos convênios com as entidades e as instituições. E é isso que a gente está fazendo, né? Então, a gente acabou de firmar uma parceria com o Instituto dos Engenheiros e dos Arquitetos, onde lá eles vão fazer os cursos e a gente vai poder fazer isso em parceria com eles. Além de outras entidades também, que a gente, Firjan, Sebrae, enfim, a gente está nesse sentido. A gente tá? também está articulando para fomentar mais, inclusive porque a gente precisa ter corpo técnico capacitado. Não adianta a gente falar, vamos implementar BIM, sendo que os arquitetos, né, já estou falando de arquitetos, viu, gente? Eu sei que tem engenheiros aqui na sala também, mas os arquitetos, eles precisam ter competência nisso, né? Estimular o desenvolvimento de novas tecnologias. Então, o BIM, inclusive na minha visão, e das pessoas que trabalham na comissão, né, de inclusão digital, a visão é que o BIM é a base, por exemplo, para a inteligência artificial e para o desdobramento de novas tecnologias que vão surgir, né? Então, criar condições favoráveis para o investimento, tanto público quanto privado, para a adoção de BIM. Então, a gente vem promovendo essas ações e nunca esquecendo o principal, que é a parte da sustentabilidade, da governança, né, do social. Então, isso é fundamental. Bom, alguns resultados esperados, que, né, assegurar ganhos de produtividade, proporcionar ganhos de qualidade nas obras públicas, principalmente, contribuir com ganhos em sustentabilidade, reduzir prazos, contribuir com melhorias na transparência. Então, são várias ações que a gente visa que tenham como resultado esperado isso, né? Elevar o nível de qualificação profissional na atividade produtiva. A gente estava conversando agora, né, um pouco antes, com o presidente do Sinaenco, e a gente tem percebido, assim, né, o quanto de dinheiro que a gente tem perdido no Rio de Janeiro por falta de qualificação, né? Ou falta de oportunidades, né? Que a construção civil pode elevar e, enfim, né? Então, e aí a gente precisa de profissionais mais bem qualificados, né? E transformar o Rio de Janeiro de novo na vanguarda da arquitetura. Fundamental, né? Tá? Bom, algumas metas que foram estipuladas lá no começo e... Será que... Não. Algumas metas que foram estipuladas, né? Então, praticamente essas metas, elas foram meio que cumpridas, porque também a gente foi, né, participação nos principais eventos, temáticas tanto do Rio quanto... Então, a gente participou de um evento da Firjan, participei de um evento lá, especificamente no mês passado, em Florianópolis, onde teve uma discussão dos CAUs que possuem comissão de inclusão digital. E olha que interessante, estava só o CAU do Rio de Janeiro, o CAU de São Paulo, o CAU do Distrito Federal, e por sorte estava uma pessoa perdida que estava participando do evento, do CAU do Mato Grosso, que acabou participando. Então, você vê que ainda os CAUs ainda não discutem essa questão da inclusão digital, né? Então, fazer um planejamento, uma cartilha voltada para isso, né? Enfim, promover parcerias. Aqui são metas de ação para os próximos anos. E eu acho que é fundamental, e uma coisa que a gente discute, né? O CAU não constrói isso sozinho, né? A gente precisa de parcerias. Então, promover encontros internos para debate sobre BIM, né? Então, a gente já vem articulando algumas ações, né, para trazer grandes eventos da parte de BIM para o Rio de Janeiro. Vocês já repararam que não existe um grande evento de BIM no Rio de Janeiro? Como assim não existe grande evento no Rio de Janeiro? A gente tem o Rio Innovation Week, entendeu? A gente tem o Rock in Rio, a gente tem grandes eventos. E por que não tem um grande evento no Rio de Janeiro? Entendeu? Por que tem que acontecer só em São Paulo? Entendeu? Então, a gente já vem articulando a respeito disso, né? Não só sobre BIM, mas também eventos sobre transformação digital. Então, a gente já está fechando parcerias com a Firjan para trazer questões relacionadas a isso, né? Promoção de cursos. Então, a gente já tem um termo de
de cooperação técnica já firmado e a gente já está organizando possibilidades de capacitação, né? Então, o CREA, por exemplo, ele tem um curso gratuito para arquitetos. Então, a gente quer, através do termo de cooperação técnica com o CREA, que nós, arquitetos, possam usar o curso que eles têm de capacitação técnica voltada para BIM, para os arquitetos, né? Enfim, promover novas parcerias para o fomento do BIM. A gente tem uma conversa bem alinhada com a frente parlamentar do BIM. Não sei se vocês sabem que existe frente parlamentar do BIM. Então, isso voltado para que a gente consiga fazer ações para adoção e implementação de BIM nas prefeituras, né? Então, a gente, através dos nossos termos de cooperação técnicas com prefeituras, a gente já tem incluindo pautas voltadas para adoção de BIM. Então, esse ano ainda não aconteceu nenhuma, mas isso já está planejado para 2025, né? E trazer fóruns de discussões através de parcerias com o BIM Fórum Brasil. A gente estava, né, eu até cheguei a conversar com a Raquel aqui da prefeitura, depois eu vou apresentar. A ideia era que a gente trouxesse o BIM Fórum Conference para cá, que eles têm um evento grande, mas já está alinhado com eles para trazer um roadshow, né, que eles têm eventos pequenos que rodam o Brasil, então a gente já está alinhado para que tragam, e aí com isso trazer evento, né, cases reais, né, é fundamental para a disseminação. Para 2026 a gente tem algumas metas, né, continuar com as palestras, aumentar, né, fazer cursos de outros níveis, principalmente tático e estratégico, né, porque não adianta só a gente fazer curso na parte operacional, a gente tem que ter na parte de negócios também. E isso vai de encontro com a parceria que a gente está formando com o Sebrae, né, para a questão de negócios, principalmente, né, e principalmente continuar com as parcerias, né, criação de termos de referência para a contratação de projetos. Hoje a gente precisa, né, hoje existe a nova lei de licitação que ela não obriga, mas ela dá preferência para que os contratos sejam feitos em BIM. Não é uma obrigatoriedade, mas a gente já sabe que os tribunais de contas já começam a exigir, falam assim, olha, se BIM traz benefícios, por que você não está usando o BIM? Né? Então, a gente já começa a ter um questionamento, e aí a gente ainda entende que a parte de contratação de projetos públicos, não só de projetos, né, projetos e obras, ainda as prefeituras elas não têm um conhecimento para fazer realmente essa questão de contratação, entendeu? Que é complicado ainda, tem várias nuvens que pairam ali, enfim, então a gente também quer criar ações para 2026 que a gente consiga também clarear isso, essa parte de contratação pública. Bom, aqui mostrando algumas coisas que a gente já fez aqui ao longo desse ano, que foi um trabalho que, além de ter uma reestruturação do conselho que a gente teve, né, a gente tem aqui, lá em maio de 2024, a gente participou do evento lá com o BIM na Construção, que foi promovido pela Firjan. Esse evento ele já foi promovido através do nosso termo de cooperação. Então, o fato da gente ter um termo de cooperação com a Firjan nos proporcionou da gente também estar lá discutindo, né? E é engraçado que, assim, eu sou muito convidado para palestrar, para fazer as coisas, enfim. Mas é diferente eu falar eu, Dudu, consultor, professor, enfim, e como conselho, né? Que eu acho que o meu objetivo de estar no conselho é levar essa discussão para o conselho e também dar visibilidade para isso. Então, acabei estando lá mais como do conselho mesmo, porque foi fundamental de estar essa discussão e mostrando que, o CAL começa a estar preocupado com essas questões de inclusão digital, né? Que até então não tinha muito isso. Bom,
Aqui, como a gente disse, né, a gente fez essa aqui foi a assinatura da estratégia, do termo de cooperação que o CAU-RJ fez com o BIM-Fórum Brasil. Esse aqui é o Rodrigo, que é o presidente do BIM-Fórum Brasil, né? Tá aqui. E esse aqui é o Júlio Lopes, que é o deputado que coordena a Frente Parlamentar BIM. E aqui também está a Patrícia, que é a presidente do CAU-BR. Então, a gente conseguiu reunir essas pessoas também para participar e serem, né, como chama? Serem integrantes, não integrantes, mas serem testemunhas desse termo de cooperação, que aumenta maior a nossa responsabilidade, certo? Entre o CAU-RJ e o BIM-Fórum, certo? Bom, e aí também a gente, através a gente teve o Fórum Internacional de Arquitetura, que aconteceu dentro do Rio Innovation Week, né? Então, a partir a gente levou alguns temas para a gente discutir lá dentro do Fórum Internacional de Arquitetura, que teve palestras sobre inteligência artificial, teve uma palestra, né, da nossa conselheira Marta, sobre licenciamento digital. Ela está aqui. Ih, eu passei um monte aqui, ó. Ela está aqui. Ah, não, aqui. Certo? Enfim. Então, teve falando sobre realidade imersiva, impressão 3D, como que isso impacta. E a ideia era mostrar isso e também levar uma discussão sobre qual é o impacto disso para o processo de desenvolvimento de projetos, né, de arquitetura. Tá? Essa reunião foi uma reunião muito interessante que, para você ter uma ideia, lá no evento que eu tive em Florianópolis, que tinha outros CAUs, e aqui está aqui, né? Tá a gente, né? Que vocês já conhecem, tá aqui a Ana Paula, que é da Mútua, e tá a Micaela, que a gente tem uma Mica também, eles têm uma Mica, engraçado, CREA, né? Que é do CREA-RJ, que foi uma das primeiras vezes que o CREA, o CAU e a Mútua estiveram juntos para fazer o planejamento estratégico de ações conjuntas em relação à questão da inclusão digital, que está previsto para acontecer no ano que vem. Então, isso aqui, quando eu mostrei isso lá no evento de Florianópolis, pessoal, como é que você conseguiu isso? Juntar? Como é que junta o CAU com o CREA? Tá certo que tem um trabalho grandioso do presidente, não só do presidente do CAU, mas também do presidente do CREA, né? Então, a gente está conseguindo fazer essa articulação e a ideia dessa reunião era como que a gente pode alavancar essas ações para os próximos anos, né? Enfim, a gente começou também a fazer um ciclo de palestras internos. Então, já aconteceu um ciclo de palestras internos para os servidores do CAU, para os funcionários do CAU, para quem trabalha no CAU, não para os conselheiros, mas para quem trabalha, para eles entenderem o que é BIM, como é que isso impacta no conselho. Inclusive, até mesmo, por exemplo, alguém vai fazer uma fiscalização de uma obra e aí está lá. Ou vai fazer precisa emitir um acervo técnico, está lá, ele precisa entender o que é BIM, né? Então, a gente já fez uma capacitação, tem aqui o Marquinhos, que é da parte do jurídico, para ele entender as questões jurídicas também, como CAU, né? Porque é fundamental que o jurídico entenda o que é BIM. Porque, gente, BIM não é mexer numa ferramenta, certo? Então, a gente fez essa capacitação está previsto para o ano que vem, por exemplo, fazer uma capacitação interna para os conselheiros, para que os conselheiros entendam o que é BIM, para que eles possam trabalhar nas devidas comissões, como é que eles podem incluir essa temática de inclusão digital. A gente tem comissão voltada para
por exemplo, para patrimônio histórico. E como é que a gente trabalha o BIM para fazer a preservação do patrimônio histórico? Gente, eu escrevi em 2015 um artigo sobre, na época o pessoal não falava de HBIM, mas eu escrevi em 2015 como é que a gente usa o BIM para a preservação da memória do projeto, que foi um projeto do Severiano Mário Porto. Entendeu? Então, assim, tem muito... Como é que a gente usa as tecnologias para a gente promover, por exemplo, a parte de patrimônio? Né? Não só isso, mas, né, das outras esferas, da sustentabilidade. Então, vocês estão vendo que, através da Comissão de Inclusão Digital, a ideia é que, como é que a gente leva esse assunto para as demais comissões? Né? Então, a gente está previsto para o começo do ano que vem fazer também agora uma capacitação sobre BIM para os conselheiros, para que eles possam trabalhar essas temáticas dentro das temáticas específicas que, na minha visão, são mais importantes do que a inclusão digital, né? Que é a sustentabilidade, é o patrimônio histórico, é a educação, certo? Bom, então eu tive aqui lá no evento de Santa Catarina, onde teve uma plenária específica dos conselhos de arquitetura, como eu disse, né? Enfim. E hoje também, que é uma ação do CAL, para a gente também começar a ter essa discussão do BIM, né, e da inclusão digital dentro que a gente teve aqui o tema, essa foto é de hoje, aqui é o presidente do Sinaenco, que uma das ações, né, a gente vai começar a montar o plano de trabalho com o Sinaenco agora, e esse plano de trabalho, ele é focado um pouco, não só na inclusão digital, mas também com os demais setores, né, os outros braços da arquitetura e engenharia, tá? E também a gente, o ano que vem, e aí fazer um convite para quem puder estar lá, não sei quem tem disponibilidade, na semana que vem, entre 26 e 28 de novembro, vai acontecer o Congresso Internacional da Era BIM, então, né, que vão ter, tem gente do mundo todo palestrando, trocando conhecimento. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí, porque esse é um pouco do trabalho que a gente vem fazendo aqui dentro do CAL, e essa divulgação ela é fundamental, né, para os arquitetos também entenderem que o CAL também vem atuando, né? Porque é engraçado que, é curioso, que sabia que o CAL há uns, posso estar enganado no tempo, mas uns 3, 4 anos atrás, eles fizeram uma nota de repúdio ao BIM. Sabiam disso? Entendeu? Então, para você ver como hoje a visão disso é muito importante. Tá bom, gente? Então, obrigado pela esse período de apresentação. Agora eu gostaria de chamar... então vou enrolar um pouco, vou enrolar aqui, entendeu? Então agora chegou um momento muito importante, foi ao toalete, a gente não falou. Eu não queria falar nada, mas enfim. Pensando nisso, né, também nessa discussão, a gente trouxe, a ideia era trazer 2 grandes convidados. Um era para ter aqui o pessoal do Sinaenco, que também a gente ia formalizar esse processo de parceria, e eles também iam trazer a visão do Sinaenco, o que essa parceria e o que o Sinaenco também já vem trabalhando, e como é que o CAL ele poderia se juntar no Sinaenco, né, em relação às ações de inclusão digital. E também a gente tem aqui a Firjan, que é uma das nossas parceiras. Então, queria convidar primeiro a Simone para vir para cá, da Firjan, que ela é a responsável pelo centro de referência, né, Simone? Tá? E aí, substituindo o pessoal do Sinaenco, trazer aqui a Raquel, certo? Que ela é da Prefeitura do Rio, ela está no GT,
que trata desse assunto, dessa temática, certo? Então, a princípio, primeiro eu vou passar a palavra para a Simone. Também você trouxe uma apresentação, não foi, Simone? Então, fica à vontade, gente. Então, ou a gente quer sentar lá para a gente assistir? Vamos sentar aqui. Pronto. O quê? É porque eu não queria sentar no meio na discussão. É porque senão eu ia ficar... Simone, fica à vontade. Boa tarde. Estão ouvindo todos? Como a Mica falou, a gente não escuta a nossa voz, né? Boa tarde a todos. É com muito prazer que a gente aceitou esse convite para poder estar aqui dando fala. Está desligado o microfone. Boa tarde. Agora sim, é uma pegadinha. Bom, é com muito prazer que a gente aceita esse convite de estar aqui podendo apresentar um pouco desse convênio, um pouco do Centro de Referência em Construção Civil. Meu nome é Simone Dória, eu sou a responsável técnica dos cursos de construção civil no Centro de Referência, que se situa na Tijuca, e estamos aqui também com o meu coordenador do Centro de Referência em Construção Civil, Felipe Laranja, tá? E aí ele também veio prestigiar a nossa apresentação, enfim. E vou apresentar um pouquinho para vocês entenderem assim onde foi que nós entramos juntos com o CAL, tá? Bom, inicialmente nós temos uma rede Senai com todos esses pontos de atendimento, são unidades fixas, centros de referência, unidades móveis, ou seja, eu tenho como se fosse, digamos assim, né, de uma forma mais grosseira, o caminhão, a unidade que se chama unidade móvel, e ali, por exemplo, eu quero implantar um curso de BIM na minha empresa, mas eu estou ainda comprando os itens, o maquinário, enfim, os equipamentos, mas eu gostaria já de começar esse treinamento. Eu contrato, eu entro em contato aqui com a unidade móvel, enfim, posso instalar essa unidade móvel dentro da sua empresa e a gente fazer os trâmites de treinamento, tá? Além disso, das unidades móveis, enfim, nós contamos com 4 centros de referência, entre eles o Centro de Referência em Construção Civil, Energias Renováveis, Alimentos e Bebidas, que se situa na Tijuca, tá? Esse é o posicionamento enquanto centro de referência. De uma forma geral, o centro de referência ele se propõe a oferecer soluções inovadoras, antecipar tendências, enfim, e essas parcerias que a gente forma, esses convênios, esses contratos, nos permite muito isso, trazer o que há de mais moderno, trazer as novidades do mercado para os nossos cursos, para palestras, workshops, enfim. O Centro de Referência, né, da Construção Civil conta com energias renováveis, alimentos, panificação e bebidas. Tá? E aí, muito do que o Dudu estava falando, a gente traz o nosso pilar estratégico enquanto centro de referência, quando a gente pensou o que seria do centro de referência, a gente trouxe esse tripé dos nossos pilares. Então, a gente traz a digitalização, ou seja, a gente traz aí à frente, justamente pensando no BIM e as tendências e as inovações tecnológicas que a gente pode trazer, né, com a digitalização. A gente traz a industrialização e a sustentabilidade. Então, a gente já, aqui de pronto, já colocamos à disposição. Quem puder, quem quiser visitar o nosso centro de referência e conhecer aqui, eu trouxe algumas fotos, poucas coisas, mas a gente coloca à disposição e aí vocês podem perceber exatamente isso, que a sustentabilidade está presente de forma geral no centro de referência. Por quê? Porque quando nós temos ali também quanto construção civil, a gente tem um técnico de edificações. Então, no técnico de edificações, vamos fazer projeto, tem um telhado verde, vamos pensar, nós trouxemos vários itens de sustentabilidade e de possibilidades e de tendências que as pessoas vivenciam isso. Então, a ideia foi essa, a gente vivenciar, para não ficar só na teoria, sabe? E aí você já sai dali com outro olhar também para o que pode ser uma trilha de conhecimento, o que eu posso trazer de inovação na minha vida.
Aqui o campus conceito, né? Como esse é o nosso campus, e ali vocês podem perceber as várias inovações, enfim. Não são tão inovações, mas, enfim. Esse é o nosso pátio, e aí o centro de referência, a gente traz a construção civil, energias renováveis, alimentos e bebidas, atuação em educação profissional, educação básica, porque a gente tem a gente trabalha o itinerário 5 junto com o SESI, trazendo o ensino médio. Então, num turno o aluno está no ensino médio, no outro turno ele está fazendo os cursos técnicos dos segmentos. Nós estamos situados na Moraes e Silva 53, ali na rua ali da Veiga, da Estácio, enfim, estamos nessa localização ali, um local bem fácil. Os segmentos de atuação do centro de referência, a gente traz a construção civil, abarcada a construção civil é a eletroeletrônica, então a gente traz esse viés mais construção civil, mais predial da eletricidade, e aí instalações prediais, o BIM, métodos construtivos, como eu falei, a parte do tripé, eletroeletrônica, energia renovável, eficiência energética, automação predial. Então, a gente, enquanto Senai, é muito forte em automação industrial. Então, no centro de referência em construção civil, a gente trouxe a automação predial. E muito dos ambientes, a gente trabalha com bancadas técnicas, enfim, então você consegue trabalhar a parte dos protocolos, dos entendimentos, da segurança como um todo, tá? E alimentos e bebidas também, a gente traz cozinha, bebidas, confeitaria, massas, laticínios, enfim. A modalidade de cursos. Bom, nós trabalhamos com 4 modalidades. A gente tem a aprendizagem, então são cursos de atendimento à lei da aprendizagem. Nós temos os cursos de qualificação, são cursos maiores, são cursos em que, à luz da CBO, ele é formado e a partir dali ele tem ele sai com a função dele. Então, por exemplo, eu tenho o montador de forma de parede de concreto, é a função dele. Quando ele procura no mercado de trabalho, ele já vai direto na função dele, tá? Porque ele é maior, porque ele traz também a questão de um módulo básico, enfim, traz ele um pouquinho para a carteira escolar, para depois ele fazer todo o restante do curso dele na prática. Então, ele sai do curso com toda a prática que o curso fornece. A gente tem o curso técnico em edificações, em energias renováveis e a parte de alimentos. O curso técnico, o presencial a gente traz com esse itinerário 5, com o SESI, mas ele também pode ser de forma híbrida ou presencial. E curso de aperfeiçoamento, de 16 a 140 horas, podendo ser até maior, em que eu já tenho uma profissão ou uma função, e aí eu gostaria de me aperfeiçoar, aprimorar, enfim, dentro desses cursos. Tá? Essa daqui é uma trilha, a gente traz uma trilha aqui, justamente mais ou menos de como a pessoa pode seguir com os cursos de aprendizagem, os cursos de qualificação, o curso técnico, que no caso da construção civil a gente está com edificações, os cursos de aperfeiçoamento e os cursos de aperfeiçoamento avançado, que é onde está o BIM, a gente considera como um aperfeiçoamento mais avançado. Tá? E aqui, para esses cursos, a gente conta com a estrutura de laboratórios, oficinas, enfim. Tá? Aqui, por exemplo, é o nosso laboratório de digitalização, BIM. A gente não deixou o BIM justamente vendo nessa pegada da digitalização, enfim, o quanto que ele pode ofertar. A gente não deixou um simples laboratório de informática, a gente trouxe para um laboratório diferenciado para o BIM. A gente tem os ambientes de construção civil, de métodos modernos, enfim. Nossos ambientes foram todos pensados de forma híbrida, então, de repente, eu tenho uma outra demanda, uma outra proposta. Posso desmontar esse ambiente, trazer outras demandas, então a gente está sempre em constante mudança, enfim. Temos também os laboratórios de concreto, solos, materiais, então, enfim, como eu falei, quando a gente traz os cursos para engenheiros, arquitetos, enfim,
em concreto, solos, materiais, mas também a gente tem o curso técnico de edificações. Então, quando você tem essa pessoa que normalmente entra, quando você pergunta no primeiro dia o que você quer, você vai seguir daqui? Não, muitos vão seguir esse técnico, mas outros querem seguir a graduação. E muitos deles também querem trabalhar. Onde você quer trabalhar? Em obra. Ok, legal, trabalhar em obra é legal, a gente precisa de técnicos nas obras. Mas também abre um olhar para a parte da digitalização, a parte de ensaios tecnológicos e todas as outras áreas de instalações, planejamento, organização, enfim, orçamentação, coisas também que a gente precisa desses profissionais no mercado, né? Aqui o laboratório de instalações hidráulicas e gás. E também, em parceria, também nós temos um centro um centro ali próximo à rodoviária Novo Rio, que ele se situa, tá? Aí, no caso, esse centro, ele é em excelência nos processos construtivos, tá? E aí, toda a parte de telhadista, carpinteiro, pedreiro, tem uma mini marmoraria lá dentro, impermeabilizador, enfim, esses processos construtivos, a gente tem esse centro em referência nesses processos, onde da mesma forma a gente traz fornecedores, palestrantes, enfim, a pessoa tem uma trilha, ela pode começar aqui nos cursos de qualificação, enfim, e pode seguir para o centro de referência na Tijuca como um crescimento, como um caminhar, né, na trilha dela. Também, em parceria, a gente pode fazer cursos customizados. Então, muitas das vezes a empresa vê o nosso portfólio, gosta do portfólio, mas eu gostaria que essa carga horária fosse assim, um pouco menor, um pouco maior, um pouco mais estendida. Isso tudo a gente pode trabalhar junto, no formato, na carga horária, na unidade curricular, que é como a gente chama as matérias dos cursos. E o local de realização pode ser na empresa, pode ser numa outra localidade, enfim, que a empresa tem, gostaria de trabalhar, né, a comunidade daquele local. E em cursos de qualificação e aperfeiçoamento. Tá? Tanto qualificação quanto aperfeiçoamento a gente pode trabalhar nesse formato customizado. Tá? E além disso também, o Senai fornece consultoria em maturidade BIM e em Lean Construction. Tá? E aí nós trazemos aqui só um parecer do que foi esse convênio, como é que é importante esse convênio para a gente também, porque ele disponibiliza aos profissionais e estudantes vinculados ao CAL, como corpo funcional também do CAL, e demais dependentes, mais como diz ali a nota, dos funcionários do CAL. Descontos nos cursos ofertados pelo Senai. Tá? A gente tem como operação, né, disponibilizar a programação dos cursos, enfim, e aí, através disso, com a identificação que a pessoa é vinculada, ou é estudante, enfim, com todos esses, que a gente pode passar depois também para vocês, a gente, identificando que é alguém que veio através do CAL, a gente pode trabalhar com ele essa demanda, enfim, esse atendimento a esse aperfeiçoamento, essa qualificação ou outro curso que queira fazer. Tá? E hoje a gente tem, mas o convênio ele tem várias cláusulas, enfim, hoje a gente traz basicamente 10% dos valores praticados na categoria não regimental, ou seja, são pessoas físicas e afins, e variando muito da oferta do produto. Então, é a questão de nos procurar, de entender, de buscar, e aí a gente vai trabalhar junto essa demanda, junto com os profissionais do CAL. Tá bom? No mais, a gente coloca aqui à disposição, antigamente a gente poderia estar passando um papelzinho, né, para as pessoas, mas a gente está passando um QR Code, para poder, quem tiver interesse, enfim, ali é um questionáriozinho rápido do qual é o seu interesse, com um local para colocar uma observação, tá? E agradeço muito a poder estar aqui, poder apresentar um pouquinho do nosso centro de referência, colocar à disposição de vocês, que é justamente para vocês mesmos, tá ok? Ok? Muito obrigada.
Me senti naquele comercial de foto. Aliás, já existiu foto, já existiu máquina de tirar retrato, viu, gente? Um dia. Obrigado, Simone. Não vai não, você vai ficar aqui, ó, com a gente. Aqui, ó. Então, a importância de trazer a Simone aqui e a Fijan é mostrar mesmo essa questão dessa parceria e como a gente está construindo, né? Tenho conversado bastante com a Cristiane, com o Roberto, né? Também algumas ações estratégicas. A gente tem uma coisa que a gente chama Cal no interior, que são ações que a gente faz no interior. Como é que a gente pode integrar as ações que vocês fazem no interior do estado com as ações que a gente faz no estado também, né? De repente fazer ações conjuntas promovendo essas questões principalmente a questão da digitalização. Então, obrigado aí pela presença. Por isso, sim, abre o horizonte, né? Gente, ó, acabei de receber aqui, em primeira mão, são os guias de contratação BIM, que eram um do BIM Fórum Brasil, né? Eles têm vários grupos de trabalho, e um dos grupos de trabalho foi o responsável por elaborar os guias de contratação. Então, são 3 volumes. Tem o primeiro volume falando em termos mais conceituais, tem o segundo um foco mais no privado e tem o terceiro mais na parte pública, né? E, inclusive, o CAL ele vai promover, né? Vai entrar com uma parceria, através da parceria do BIM Fórum, para a elaboração do guia de coordenação de projetos em BIM. Então, inclusive eu sou o coordenador desse projeto, né? Desse GT. Bom, queria chamar agora aqui a Raquel. Obrigado, ela foi pega de surpresa. E eu falei assim, Raquel, você, né, vai apresentar, vai conversar um pouco com a gente. Simone, vamos sentar. Como a Raquel não tem uma apresentação, viu, Simone? Simone, vem. Não foge. Gente, ó, antes de eu falar, eu vou ver como é que eu posso deixar isso aqui disponibilizado para os arquitetos aqui no CAL, né? Mas vocês podem baixar isso aqui, se vocês procurarem lá, dar um Google, guias de contratação BIM, né? BIM Fórum Brasil, tem no próprio site do BIM Fórum, vocês conseguem baixar, tá? Mas eu vou ver como é que eu consigo deixar disponibilizado para os arquitetos aqui, não só para os arquitetos, para quem tiver interesse, tá? Então, e aí a Raquel, ela da Prefeitura do Rio, ela participa do GT, né, Raquel? Da Prefeitura, da parte de implementação, e aí pegamos ela aqui e falamos assim, então agora você vai falar um pouquinho sobre como é que, né, da sua visão, essa questão da implementação na esfera pública. Você que sabe, eu vou sentar aqui, como não tem... Fica num bate-papo mais importante. Boa tarde a todos. Meu nome é Raquel Magalhães, eu sou engenheira civil, mestre e doutora em engenharia civil. Eu defendi meu doutorado falando justamente sobre a implantação do BIM em órgãos públicos. O Dudu falou logo no início, né, sobre a questão do BIM ser muito visto como uma ferramenta mágica que você aperta um botão e resolve todos os seus problemas, né? Com a chegada da 14133, que é a nova lei de licitações e contratos, como eu posso colocar, essa ideia tem sido muito vendida, mas como o próprio Dudu falou no início, a gente precisa de estratégia. BIM não é uma ferramenta mágica que a gente aperta um botão e resolve os nossos problemas. BIM é uma decisão estratégica organizacional. Não importa se é uma organização pública ou uma organização privada, ela precisa estar dentro da estratégia dessa organização. Então, sendo pega de surpresa, falando aqui de improviso total, algumas pessoas eu passo, né, e perguntam às vezes, né, quem teve essa brilhante ideia, porque além da lei de licitações e contratos ter mudado, que já trouxe muita inovação, uma necessidade de adaptação muito grande do poder público, ela ainda traz o BIM, que é, entre aspas, uma novidade. Mas
é uma novidade que não é tão nova assim. Lá em 1994, já se falava em adotar BIM para licitações de obra pública. Não no Brasil, né? Essa ideia vem lá da Inglaterra. E a ideia era justamente, né, resolver os problemas da construção civil, mas essa solução ela passa por processos, ela passa por procedimentos, ela passa por mudanças. A tecnologia, no caso o BIM, é só uma ferramenta para acelerar essa mudança. Então, simplesmente deixar de usar o CAD para usar qualquer software que trabalhe em BIM não vai resolver nada se a gente não mudar a nossa forma de fazer projeto. O Eduardo falou no Niemeyer, eu falo dos irmãos Rebouças, né? Quem já teve a oportunidade de passar na estrada de ferro Curitiba-Parananguá, é uma estrada que hoje a gente tem um vão gigantesco, para os dias de hoje já seria uma obra, um projeto bastante desafiador, mas naquela época, em 1871, não tinha BIM, não tinha CAD, não tinha calculadora, né? Era régua e régua de cálculo, e eles fizeram. Então, eu vejo que o BIM, ele chega para resgatar a boa arquitetura, ele chega para resgatar a boa engenharia, ele chega para resgatar as boas práticas de projeto, tanto para a engenharia quanto para a arquitetura. Sem essas boas práticas, não adianta BIM, não adianta CAD, não adianta o que quer que venha a ser inventado daqui a 2 minutos. A gente não vai conseguir melhorar os nossos projetos. A gente não vai ter assertividade orçamentária. A gente não vai ter assertividade de cronograma. Na prefeitura, hoje, né, nós temos implantado um grupo de trabalho BIM. A missão desse grupo é pensar na implantação BIM, desenvolver estratégia para implantação BIM, desenvolver planos de ação para implantação BIM e tirar o BIM do papel para a gente atender a 14133. E é o que nós temos feito desde junho, julho, aproximadamente. E por enquanto, essas são as novidades que eu tenho para passar para vocês enquanto Prefeitura do Rio de Janeiro. Seria uma honra a gente conseguir desenvolver parcerias aqui. O Eduardo estava passando a estratégia e eu já vi que várias coisinhas que a gente poderia trabalhar em conjunto. Então, eu saio daqui com certeza com muitas ideias, mas abro aí para vocês, para a gente trocar mesmo informações. Legal, Raquel. Assim, ela foi pega de surpresa, então, mas ela se deu, né? Falou várias coisas importantes. E uma coisa que eu quero corroborar com o que você disse, assim, o BIM, qual é o grande benefício do BIM? A gente discutir realmente as questões que envolvem o desenvolvimento de projetos e obras dos edifícios, né? Não de infraestrutura, assim. Porque através do BIM a gente começa a criar guias de contratação de projetos, né? A gente começa a falar de planos de execução BIM, planos de execução. E aí interessante, né? Alguém conhece a NBR 16663? Não. É a NBR 16636. Alguém conhece aqui? 16636.